Muito bem, essa é a aula de funções. Vamos começar com um exemplo motivacional em que a gente se depara com o seguinte problema. A gente precisa calcular, a gente precisa escrever um programa que calcule os deltas de equações de segundo grau. Mais especificamente, a gente tem que calcular os deltas de 3 equações de segundo grau. Uma possível solução para esse problema é usar diretamente expressões em Python. Então, primeiro que a gente precisa definir uma forma de caracterizar as equações. E para isso o que a gente vai fazer é lembrar que toda equação tem a forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, para a equação 1 eu preciso definir A1, B1 e C1. Isso vai ser feito em Python dessa forma. Eu vou fazer uma atribuição A1 a 6, B1 para 8 e C1 para 2. Essa forma de atribuição com vírgulas é simplesmente para reduzir o número de linhas. A gente vai definir a equação 2 como sendo 9x² mais 24x mais 16. Então, A2, B2 e C2 tem esses valores aí. E, finalmente, a equação 3, que é x2 menos 2x mais 4, fica caracterizada pelos A3, B3 e C3 definidos dessa forma aí. Vamos dizer que mais à frente no programa, esses 3 pontinhos aí estão só representando um trecho que eu omiti do programa, eu preciso calcular os delta. Para isso eu uso expressões diretamente. E fiz, por exemplo, o delta da equação 1, que eu vou chamar de D1, é B1 ao quadrado menos 4 vezes A1 vezes C1. Para calcular o D2, eu vou ter que usar a expressão semelhante, só vou ter que trocar os valores das variáveis que eu estou usando. Então, delta 2 é B2 ao quadrado menos 4A2 vezes C2. E, finalmente, D3 é B3 ao quadrado menos 4 vezes A3 vezes C3. Qual é o problema dessa solução? O problema principal é repetição. A gente repete a expressão B2 menos 4AC, tão conhecida da gente, que várias vezes ao longo do programa. Ela está repetida 3 vezes nesse programa, porque eu tenho 3 equações. Se eu tivesse mais equações em outros trechos, eu teria que ter a repetição novamente. E o que é que isso implica? Muita repetição de código implica em maior chance de erro e de fazer programas com defeitos. A gente tem sempre uma chance de estar fazendo o programa com defeitos. E quando a gente repete código igual, a gente está sempre aumentando a chance de ter cometido erro. Além disso, manter os 3 lugares consistentes também pode dar trabalho. Numa fórmula como essa, que nunca muda, o perigo é ter digitado ela errada nos 3 lugares. E aí o que eu tenho que fazer é voltar, encontrar os 3 lugares no código onde ela se repetiu e corrigir. Quando, em outras situações, as fórmulas podem ser realmente, elas podem mudar com o tempo, né? Cálculo de impostos, por exemplo. Isso muda com muita frequência dependendo das leis. E o que é que acontece se eu tiver espalhado as fórmulas por vários lugares do código? Eu tenho que passar por cada lugar desse código, mudando cada vez que a lei mudar. E a gente está falando de programas de tamanho bastante considerável, né? A gente está vendo aqui um programa pequeno, mas programas tipicamente têm milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de linhas. Há programas com milhões de linhas. Então, a gente não quer espalhar essas repetições. E isso dá para a gente a nossa regra básica de boa programação. A gente sempre evita repetições. Então, como é que a gente faz para evitar repetições? Então, boa parte do que a gente aprende em programação é justamente sobre isso. Como é que eu evito repetições? No nosso caso específico, o que a gente vai usar é o conceito de função. Uma função é um nome que a gente associa a uma expressão pré-definida. Por hora a gente pode ver isso dessa forma. É um nome que a gente associa a uma expressão pré-definida e que a gente pode usar repetidas vezes em substituição à expressão. Do mesmo jeito que a gente definia variáveis em Python para associá-las, associando nomes a dados na memória, a gente também pode fazer Python associar nomes a expressões. Por exemplo, Python tem uma função já definida própria que é sqrt. Ela se escreve dessa forma porque ela é parte do módulo math, de matemática, e o nome dela então é math.sqrt, e a forma de usá-la é justamente escrever o nome e passar para ela como parâmetro o número para o qual eu quero calcular a raiz quadrada. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16, eu escrevo isso, math.sqrt, abre parênteses, 16. Quando eu fizer isso, Python calcula para mim
o valor da raiz quadrada de 16, que é 4,0. O importante de se notar aqui é que eu não preciso saber a fórmula para calcular a raiz quadrada. Python vai fazer isso por mim. Isso foi definido quando se associou o nome sqrt à fórmula, que eu, agora como usuário, como cliente, não preciso mais conhecer. Vamos dar uma olhada em detalhes sobre o que é uma chamada de função. Aqui eu estou usando a função sqrt novamente, só que no acerte. Eu estou dizendo que o resultado do sqrt de 16 deve ser 4. Primeira coisa que a gente deve perceber é que toda chamada de função depende do nome da função. Então, o nome tem que estar definido em algum lugar. Em seguida, ela depende também de parâmetros, que são os valores para os quais eu quero que aquela função seja calculada. E, finalmente, eu espero que ela calcule alguma coisa. Esse resultado do cálculo da raiz quadrada para aquele parâmetro é o que a gente chama de valor de retorno, ou retorno simplesmente da função. Obviamente, a gente espera que valores de retorno sejam diferentes para diferentes parâmetros. Então, por exemplo, se eu fizesse o cálculo da raiz quadrada de 289, o que eu escreveria dessa forma, eu espero que o valor de retorno seja 17. Vamos voltar para o nosso exemplo motivacional. Vamos lembrar que a gente queria escrever um trecho de programa que calculava os deltas de 3 equações. Como é que a gente poderia escrever o programa se a gente tivesse uma função para calcular isso? A gente deve assumir, primeira coisa, a gente deve assumir que tem a função delta, o nome vai ser esse, delta, e que recebe 3 parâmetros, já que o cálculo, a expressão para delta depende justamente de A, B e C, dado que ela é B2 menos 4AC. Então vamos escrever agora o nosso programa novamente com base nessa suposição de que a gente tem essa função. Está aqui, a gente precisa das primeiras linhas iguais ao nosso primeiro programa, a gente define as equações com base em A, B e C de cada uma delas. Mas em seguida, ao invés de eu chamar a expressão, o que eu faço agora é invocar a função que vai calcular para mim a expressão, o valor do delta corretamente. Então, o que eu escrevo no meu programa é a seguinte atribuição: D1 igual a delta de A1, B1 e C1. Nesse caso, o que eu estou pedindo é que delta funcione especificamente para esses 3 parâmetros, A1, B1 e C1, que caracterizam a equação 1. Para eu calcular, então, agora o delta 2, o que eu vou ter que fazer é invocar a função delta, só que dessa vez eu vou utilizar como parâmetros A2, B2 e C2. Da mesma forma, se eu quiser calcular o D3, o que eu faço é chamar o delta para A3, B3 e C3. O que é que a gente percebe nessa solução? Bom, a gente eliminou completamente a repetição da expressão. Esse trecho de código agora não depende mais da expressão B2 menos 4AC. Na realidade, ele depende dessa expressão quando ela foi associada ao nome delta. Então, só tem esse lugar para que aquele erro seja cometido, se a gente tiver cometido algum erro em algum lugar. A gente ainda repete a chamada função, mas isso é um problema que a gente vai resolver mais à frente. A gente tem muito menor chance de erro e de introdução de defeitos, já que agora a gente reuniu a definição da função num canto único lá no começo. O problema é o seguinte: existe a função delta em Python? A resposta é não. Para isso, a gente precisa definir a função. Então, como é que a gente define uma função em Python? Vamos olhar em detalhes aqui como é a definição de função. Nesse caso, a gente vai se concentrar especificamente na definição da função delta. Esse trecho de código que você vê aqui é o que define o delta do jeito que a gente precisa. Vamos olhar trecho por trecho. Esse def que está destacado aí em amarelo é a palavra-chave de Python que diz a ele que vai ser definida uma função. Isso aqui é o nome que eu estou determinando para a função. E, em seguida, eu coloco os parâmetros que ela vai receber. Essa função delta depende de 3 parâmetros que vão ser nomeados de A, B e C. Os parâmetros são separados por vírgulas e delimitados por parênteses. Finalmente, a gente coloca 2 pontos, que é o que acaba o cabeçalho da definição. Depois do cabeçalho, o que a gente tem é o corpo, que é essa segunda linha aqui. E ela é caracterizada por estar afastada um pouco da margem esquerda. Ela tem que ser afastada da margem esquerda. O papel do corpo é calcular o valor de retorno. Está aqui, a expressão a gente conhece. Isso aqui é B2 menos 4AC. Isso é o que está sendo calculado. Mas como é que eu digo a Python que isso é o que está sendo calculado? Para isso eu uso a palavra-chave return. Return this
retorne o resultado dessa expressão, calculada para esses parâmetros, para o chamador da nossa função. Então vamos dar uma olhada agora dessa função no shell.